Durante anos, Koke foi visto como o símbolo da lealdade, da disciplina e do espírito coletivo no Atlético de Madrid. Um jogador que nunca levantou a voz, nunca criou escândalos. E por isso mesmo, muitos acreditaram que a sua carreira foi feita apenas de harmonia e respeito. Mas a verdade é bem diferente. Por trás da braçadeira de capitão, existiram conflitos silenciosos, decisões difíceis e relações que se desgastaram com o tempo. Nem todos aceitaram a sua liderança, nem todos concordaram com o seu papel dentro e fora do campo. Houve treinadores, colegas de equipa e até figuras do clube que marcaram Koke, nem sempre de forma positiva. Neste vídeo, vamos revelar 5 nomes reais que estiveram no centro das maiores tensões da carreira de Koke. Histórias baseadas em factos, bastidores pouco falados e momentos em que a calma exterior escondia verdadeiras batalhas internas. Porque em glórias e sombras, nem os capitães escapam às sombras. Número 5. Diego Simeone. Para muitos, a relação entre Koke e Diego Simeone sempre foi vista como um exemplo perfeito de sintonia entre treinador e jogador. Um capitão moldado à imagem do seu técnico, disciplinado, intenso, fiel ao sistema. Mas nos bastidores, essa ligação esteve longe de ser tão simples. Simeone confiou em Koke desde muito cedo e deu-lhe poder dentro do balneário. Porém, essa confiança trouxe também um peso enorme. Koke não era apenas mais um jogador. Tornou-se o rosto do projeto, o mediador entre o treinador e o grupo. Aquele que tinha de aceitar decisões impopulares e transmiti-las aos colegas. E nem sempre concordava com elas. Houve momentos, especialmente em épocas de transição, em que Koke sentiu que o seu papel estava a ser usado como escudo. Quando jovens talentos eram deixados no banco, quando veteranos eram afastados ou quando o estilo excessivamente defensivo gerava críticas internas, muitos jogadores olhavam para Koke à espera de uma posição. E ele ficava preso entre a lealdade ao treinador e a empatia com o balneário. Fontes próximas do clube já revelaram que existiram discussões duras a portas fechadas. Não gritos, não confrontos públicos, mas diálogos tensos, longos, onde Koke questionou decisões táticas e a gestão emocional do grupo. Simeone, conhecido pela sua rigidez, nem sempre aceitou bem essas dúvidas, mesmo vindas do seu capitão. O conflito nunca explodiu, porque ambos escolheram o silêncio. Mas esse silêncio cobrou um preço. Koke passou a carregar frustrações sozinho, sacrificando o seu próprio brilho em campo para manter a estabilidade do projeto. Tornou-se mais gestor do que criador, mais símbolo do que jogador livre. A ironia foi exatamente essa submissão estratégica que consolidou o seu estatuto histórico no clube, mas também o afastou de uma carreira ainda mais reconhecida fora de Madrid. Com Simeone, Koke ganhou títulos, respeito e identidade, mas perdeu algo que poucos notaram: a liberdade de ser apenas jogador. Número 4. Antoine Griezmann. A relação entre Koke e Antoine Griezmann nunca foi de ódio aberto, mas esteve longe de ser simples. Durante anos, ambos dividiram o protagonismo no Atlético de Madrid, representando duas formas muito diferentes de liderança e influência dentro do clube. Quando Griezmann explodiu como estrela mundial, tornou-se rapidamente o centro do projeto desportivo e mediático. Para Koke, que já carregava o peso da braçadeira e da identidade do clube, isso criou um desequilíbrio silencioso. Enquanto ele era o guardião dos valores, Griezmann era o rosto global, o jogador que decidia jogos e atraía holofotes. Nos bastidores, surgiram tensões súbitas. Koke via-se obrigado a defender decisões do clube que favoreciam a estrela, desde ajustes táticos até concessões fora do campo. Muitos colegas percebiam que existiam dois polos de poder no balneário, e isso tornava o papel do capitão ainda mais delicado. O momento mais crítico veio com a saída de Griezmann para o Barcelona. Para Koke, não foi apenas uma transferência, foi sentida como uma quebra de compromisso com o projeto que ambos ajudaram a construir. Publicamente manteve o discurso institucional. Em privado, fontes próximas garantem que houve desilusão e frustração profundas. Quando Griezmann regressou anos depois, a situação ficou ainda mais complexa. O grupo já não era o mesmo e Koke já tinha assumido totalmente o papel de líder máximo. Aceitar o regresso de alguém que tinha abandonado o barco exigiu maturidade e um enorme controle emocional. Nunca houve confronto direto, nunca palavras duras na imprensa, mas entre Koke e Griezmann ficou marcada uma distância inevitável. Respeito profissional sim, confiança total nunca mais. Essa história mostrou um lado pouco falado de Koke, a capacidade de engolir o orgulho pessoal em nome da estabilidade coletiva. Uma virtude para o clube, mas uma ferida silenciosa para o homem.
Número 3. João Félix. A convivência entre Coque e João Félix foi, desde o início, marcada por expectativas opostas. De um lado, o capitão formado no clube, símbolo do sacrifício coletivo. Do outro, o jovem talento milionário, visto como o futuro do Atlético e a grande aposta do projeto. Quando João Félix chegou, o balneário sentiu imediatamente a mudança. O foco mediático, a proteção do clube e as adaptações táticas passaram a girar em torno dele. Para Coque, isso representou um desafio delicado: integrar uma estrela jovem num sistema que exigia obediência absoluta e pouco espaço para individualidades. Houve momentos em que Coque tentou orientar João Félix, aconselhá-lo a adaptar-se à intensidade e à disciplina exigidas por Simeone. Mas a diferença de mentalidade tornou-se evidente. Enquanto Coque acreditava no sofrimento como caminho para o sucesso, João Félix sentia-se limitado, preso num papel que não valorizava o seu talento criativo. Nos bastidores, surgiram desentendimentos silenciosos. Não discussões diretas, mas sinais claros de distanciamento, linguagem corporal, pouca comunicação em campo, frustração acumulada. Coque via-se muitas vezes obrigado a escolher entre proteger o jovem jogador ou manter a linha dura do treinador. Com o passar do tempo, o conflito tornou-se estrutural. João Félix nunca se integrou totalmente no grupo e Coque passou a ser visto por alguns como parte do problema, o representante de um sistema que não aceitava mudanças. Isso afetou o ambiente interno e colocou o capitão numa posição ingrata. Quando João Félix acabou por sair, muitos apontaram Simeone como o principal responsável. Mas nos bastidores, ficou a sensação de que a liderança rígida do balneário, da qual Coque era o rosto, também contribuiu para o afastamento. Para Coque, esta foi uma das situações mais dolorosas da carreira. Perceber que, ao defender a identidade do clube, podia estar a afastar talentos que nunca tiveram espaço para florescer. Número 2. Saúl Ñíguez. A relação entre Coque e Saúl Ñíguez é um dos capítulos mais complexos da história recente do Atlético de Madrid. Cresceram juntos no clube, partilharam títulos, derrotas e a mesma formação emocional sob o comando de Simeone. Durante muito tempo, foram vistos como dois pilares inseparáveis do projeto. Mas exatamente por isso, o desgaste foi mais profundo. Saúl sempre teve ambições claras de protagonismo. Via-se como líder natural, alguém destinado a ser mais do que apenas mais um elemento do sistema. Quando Coque assumiu definitivamente a braçadeira de capitão e se consolidou como a voz principal do balneário, Saúl começou a sentir que o seu espaço estava a diminuir. Nos bastidores, surgiram comparações constantes. Quem representava melhor o ADN atlético? Quem tinha mais influência junto de Simeone? Quem falava em nome do grupo? Essas perguntas nunca foram feitas em público, mas pairavam no ar. E com o passar das épocas, a distância entre os dois tornou-se evidente. Houve momentos em que Saúl se sentiu pouco protegido pelo capitão, especialmente em fases de queda de rendimento. Esperava apoio, compreensão, talvez até intervenção junto do treinador. Do outro lado, Coque acreditava que todos deveriam enfrentar as consequências dentro da lógica do grupo, sem exceções, nem mesmo para um amigo de longa data. Esse choque de expectativas gerou frustração. Saúl passou a isolar-se, a mostrar desconforto em campo e fora dele. A saída temporária do clube mais tarde foi vista por muitos como uma tentativa de escapar a um ambiente onde já não se sentia valorizado. Para Coque, foi uma derrota silenciosa. Perceber que alguém com quem partilhou quase toda a carreira já não confiava plenamente na sua liderança foi um golpe duro. Mas, mais uma vez, escolheu o silêncio e a estabilidade do coletivo em detrimento das relações pessoais. Esta história revela o lado mais solitário de ser capitão. Nem todos os conflitos vêm de inimigos. Alguns nascem entre aqueles que estiveram sempre ao teu lado e doem muito mais. Número 1. O próprio Atlético de Madrid. O maior conflito da carreira de Coque não teve um rosto único. Não foi um treinador, nem um colega de equipa. Foi algo muito mais profundo e doloroso. O próprio clube que o formou, o Atlético de Madrid. Durante anos, Coque foi usado como símbolo absoluto da identidade rojiblanca. O jogador da casa, o capitão perfeito, o exemplo para todos. Mas esse estatuto transformou-se com o tempo numa prisão invisível. Enquanto outros vinham e iam, enquanto estrelas tinham liberdade para sair, falhar ou recomeçar, Coque sentia que não podia errar, nem sonhar diferente. Houve épocas em que o seu rendimento caiu, em que a crítica interna cresceu.
E nesses momentos, Koch percebeu algo amargo. O clube exigia-lhe lealdade eterna, mas nem sempre lhe oferecia proteção. Era o primeiro a dar a cara nas derrotas, o primeiro a explicar fracassos que não eram só seus. Internamente, existiram conversas tensas sobre o seu papel, sobre a renovação constante de contrato, sobre a necessidade de evoluir o projeto. Nunca ameaças diretas, mas sinais claros de que o clube via Koch mais como instituição do que como indivíduo. Um líder funcional, não um jogador com necessidades próprias. O momento mais duro foi perceber que, fora do Atlético, o seu nome raramente entrava nas grandes discussões sobre os melhores médios da Europa. A fidelidade, que lhe deu identidade, também lhe fechou portas. E isso não foi imposto por um treinador ou colega. Foi consequência de uma escolha silenciosamente incentivada pelo clube. No futebol moderno, onde as carreiras são cada vez mais moldadas por transferências milionárias, projetos pessoais e ambições globais, a história de Koch parece quase fora do tempo. Ele não escolheu o caminho mais fácil, nem o mais lucrativo, nem o mais mediático. Escolheu ficar. E essa escolha, repetida ano após ano, teve um custo que raramente aparece nas estatísticas. Koch sacrificou a possibilidade de ser redescoberto noutros contextos, de testar o seu talento em ligas diferentes, de saber até onde poderia ter chegado longe da sombra do Atlético. Tornou-se o guardião de uma identidade, o rosto estável, num clube em constante transformação. E nesse processo, foi perdendo algo essencial, o direito à dúvida. Enquanto outros capitães mudaram de camisola e reinventaram as suas narrativas, Koch permaneceu. Foi líder nas vitórias, escudo nas derrotas e silêncio nos conflitos. Nunca exigiu reconhecimento externo, nunca reclamou espaço individual. Mas isso não significa que não tenha sentido o peso de tudo o que deixou para trás. Talvez o maior drama da sua carreira não esteja nos conflitos com treinadores ou colegas, mas nesta pergunta que nunca será respondida. Quem teria sido Koch se tivesse partido? No fim, a sua história não é apenas sobre futebol. É sobre escolhas irreversíveis, sobre fidelidade levada ao extremo. E sobre como às vezes a maior glória vem acompanhada da sombra mais longa. Em Glórias e Sombras, Koch representa algo raro, um homem que ganhou tudo com o clube e ainda assim pagou o preço completo por nunca o abandonar.